E aí, rapaziada, beleza? Então, começando aqui mais uma playlist aí do canal, que vai ser sobre cardiologia, tá? Eu vou começar falando um pouco sobre o eletrocardiograma, tá? O eletrocardiograma é um aparelho que vai medir, eu vou explicar, né, posteriormente, mas que vai medir a parte das, das condutividade elétrica, né, da parte da corrente elétrica do coração. E eu vou explicar como ele funciona, o que a gente precisa saber nesse primeiro instante, tá? Então, vai ser umas noções básicas aí do eletrocardiograma, tá? Em 5 passos. Eu vou falar passo por passo e eu vou explicando aí o que a gente tem que fazer mais ou menos para ter uma noção básica, assim, do eletrocardiograma, tá? Não é tão difícil, mas é muito detalhe, assim, né? Bastante coisa que a gente vai precisar praticar, né, com o tempo. Bom, então, quais são as 5 etapas para a gente ter uma noção básica assim, do eletrocardiograma? Bom, a primeira etapa vai ser conhecer o coração, tipo assim, a base da fisiologia do coração. Isso é necessário, né, claramente. A etapa 2 vai ser sobre o ponto de vista. A etapa 3 vai ser vendo o coração de frente. A etapa 4 vai ser vendo o coração de cima, que também são chamados de pré-cordiais. E a etapa 5 vai ser brilhando no eletrocardiograma. Nesses 5 a gente vai falar basicamente sobre os desenhos, propriamente dito, tá? Bom, então vamos lá. Conhecendo o coração. O coração a gente sabe que é uma bomba, né? E que o coração ele faz a contração dos músculos, né? Então, o coração é uma bomba que quando ele vai expelir, né? Quando ele vai soltar o sangue, ele contrai, tá? Para que tenha essa contração no coração, é necessária uma corrente elétrica, tá? Uma corrente elétrica que é do próprio coração. Eu vou explicar daqui a alguns vídeos aí, mas o coração ele passa pela corrente elétrica e tem a contração dos seus músculos, né? Dos músculos estriados cardíacos. O eletrocardiograma, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai ver a corrente elétrica, tá? Vai ver a corrente elétrica desse coração. No entanto, é importante a gente saber que o eletrocardiograma, a gente pode colocar ele em vários lugares, né? Tem várias localizações onde a gente pode estar vendo, né, a parte da corrente elétrica. Se eu coloco, por exemplo, o eletrocardiograma no meu peito, vai ser diferente de eu colocar ele nas minhas costas, porque a corrente elétrica ela tem um sentido, que eu vou também falar, ela tem um sentido, ela tem uma ordem, então o ponto de vista que a gente está vendo é diferente, tá? Então, a gente tem alguns lugares específicos que a gente coloca o eletrocardiograma, tá? Mas o eletrocardiograma ele dá a sua corrente elétrica, ele dá seu resultado diante ao lugar que ele é colocado, tá? Então isso é importante a gente saber, que não é para colocar em qualquer lugar, né? E que cada lugar ele vai ter um resultado diferente, porque ele vai estar vendo de outra região, né? Então, isso que é importante. Então, as células do coração, as células musculares cardíacas, elas têm essa contratilidade, né? Que quando passa a corrente elétrica, eles se contraem, né? E agora eu vou falar um pouco sobre a ordem, porque assim, o coração ele não pode, ele tem uma ordem da corrente elétrica por onde a corrente elétrica passa, tá? Ele não é, por exemplo, todo o coração a corrente elétrica do coração vai por todo o coração e contrai junto. Não, porque aí não faz sentido, né? Porque aí o coração não vai conseguir funcionar, tá? Então ele tem uma ordem, o coração tem uma ordem, então essa corrente elétrica ele essa corrente elétrica ela contrai, né? Então eu vou falar um pouco da ordem, tá? Bom, tem uma imagem aqui, depois eu vou explicar, tá? Mas do começo o que a gente precisa saber? A primeira coisa, a primeira coisa que emite essa parte da corrente elétrica vai ser o nodo sinusal. Tá? O nodo sinusal ele é um nodo, ele é um aglomerado de células, tá? Um aglomerado de células que vai emitir essa corrente elétrica, beleza? Esse nodo sinusal ele fica no átrio direito do coração, tá? E então ele fica lá em cima no átrio direito e ele que vai ter o primeiro impulso elétrico, né? Para que o coração contraia. Esse nodo sinusal, ele fisiologicamente falando, ele contrai, ele faz essa corrente elétrica, ele emite essa corrente elétrica para o coração
60 a 100 vezes por minuto, que é a frequência cardíaca normal, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, um ataque cardíaco, por exemplo, pode ser que um dos problemas seja que o nódulo sinusal esteja mandando muita corrente elétrica, tá? Para todo o coração e ele está contraindo muito mais rápido, tá? Então, esse é o nódulo sinusal. O nódulo sinusal que vai medir ou não a nossa frequência cardíaca, que vai ser a nossa frequência cardíaca, tá? Então, o nódulo sinusal, ele vai, que é um aglomerado de células, ele vai mandar uma corrente elétrica, tá? Para todo o coração, tá? E aí ele vai chegar num lugar que é o nódulo sinoatrial, tá? O átrio ventricular, que eu vou falar também posteriormente. Então, o nódulo sinusal ele emite, né? Ele emite a sua corrente elétrica e passa primeiramente nos átrios. Como o nódulo sinusal está no átrio direito, então o átrio direito vai ser o primeiro a contrair. Então o átrio direito vai contrair, o átrio esquerdo também vai contrair, tá? Pelo feixe de Bachmann. Mas o átrio direito vai ser um pouco mais rápido, vai se contrair um pouco mais rápido, já que o nódulo sinusal está ali perto, né? O nódulo sinusal está no átrio direito. Então, o nódulo sinusal ele vai emitir essa corrente elétrica e aí vai acontecer que o átrio direito vai contrair e o átrio esquerdo vai contrair também, tá? Por que que é necessário contrair os átrios? Porque os átrios, chega o sangue nos átrios, né? E aí o nódulo sinusal vai contrair, vai mandar corrente elétrica, o átrio vai contrair e com essa contração do átrio, o, o sangue ele vai até o ventrículo, tá? Por meio dessa contração do nódulo sinusal, tá? Então o nódulo sinusal ele emitiu a sua corrente elétrica, foi para o átrio direito, foi para o átrio esquerdo, os dois contraíram, jogou o sangue para o ventrículo direito e ventrículo esquerdo, e aí a corrente elétrica ela para. Como eu falei, a corrente elétrica ela vai até o nódo sinoatrial ou o nódo atrioventricular. Por quê? Para que dê tempo do sangue chegar todo no ventrículo. Vamos supor que o átrio contrai e aí na hora o ventrículo contrai também. Já chega a corrente elétrica no nódo atrioventricular e ele contrai também. Então não ia conseguir, porque não ia conseguir sair todo o sangue do átrio, o ventrículo. Então, tipo assim, o, o nódo sinusal e o nódo atrioventricular, eles agem de forma coordenada. Então, o nódo sinusal, ele contrai os átrios. O nódo sinusal manda corrente elétrica para os átrios contraem. Chega a corrente elétrica no atrioventricular, o atrioventricular segura um pouco, espera todo o sangue passar pelo ventrículo. Isso, claro, isso é questão de segundo, né, milésimos. E aí, quando o sangue passa do átrio para o ventrículo, aí o nódo atrioventricular ele tem a sua função, tá? Então, vamos lá. O nódo atrioventricular, o que vai ser? Ele vai segurar, como eu falei, ele vai segurar o estímulo que chegou para ele do, do, do nódo sinusal. Então, o nódo sinusal mandou a corrente elétrica, o átrio contraiu, a corrente elétrica chegou no nódo atrioventricular e o atrioventricular vai segurar um pouco essa corrente elétrica, tá? Quando o atrioventricular segura, o sangue passa pelo ventrículo, né? E aí o nódo ventricular, aí sim, ele repassa essa corrente elétrica, essa corrente do nódo atrioventricular, tá? Então, quando o átrio relaxar, aí sim o nódo atrioventricular vai mandar corrente elétrica, tá? O nódo atrioventricular vai mandar corrente elétrica por um feixe chamado feixe de His de Purkinje. O que é isso e para que serve? O feixe de His de Purkinje, como que eu posso falar? Ele é um caminho, que a corrente elétrica vai passar, tá?
Esse feixe de His de Purkinje ele vai passar por todo o ventrículo, em ambos os ventrículos. A gente tem o His de Purkinje direito e o His de Purkinje esquerdo. Eu vou falar dele posteriormente. Mas para que ele serve? Para que, quando haja essa contração do átrio ventricular, o ventrículo ele tem essa contração de forma coordenada. Porque se o. Vamos supor que o átrio ventricular tem um feixe, que não é o feixe de Purkinje, é um feixe, sei lá, um feixe X que só pega metade do ventrículo. Então, só ia controlar essa parte do ventrículo. Então, como o feixe de Purkinje pega todo o ventrículo, ele consegue, né, fazer essa contração. Tá? Contração coordenada, contração de todo o ventrículo. O nó do átrio ventricular, que nem eu falei, ele vai pegar o que o nó do sinusal mandou e só vai repassar, certo? Isso de forma fisiológica, isso de forma coordenada. No entanto, o nó do atrioventricular ele consegue também, se ele quiser, produzir essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica é muito menor, a frequência é muito menor do que a parte do nó do sinusal. Na parte do nó do atrioventricular, a frequência vai ser de 40 a 60 vezes por minuto, mais ou menos. Então, no nó do atrioventricular, basicamente, é só repassa essa informação aí do nó do sinusal. Bom, feixe de His de Purkinje. Falando dele, e que nem eu falei, ele vai ter duas ramas, uma rama direita que vai para o ventrículo direito e uma rama esquerda que vai para o ventrículo esquerdo, tá? Ele vai abraçar os ventrículos, vai pegar todos os ventrículos basicamente, e ele vai permitir que a corrente elétrica que sai do átrio, do átrio do nódo atrioventricular, ele passe por toda essa esse caminho e consiga que a contração seja forte e simétrica do ventrículo. Bom, falando um pouco do sentido agora, eu falei da ordem, né? O sentido do impulso elétrico vai ser de cima para baixo, que é do átrio para o ventrículo, da esquerda para a direita e de trás para frente. Tá? Isso é importante para a gente saber quando a gente for colocar o eletrocardiograma em algum dos lugares aí, né? Para que ele para que ele consiga ver exatamente e aí a gente tem uma visão do eletrocardiograma. Então aqui, que nem eu falei, o nó do sinusal, ele vai mandar a sua corrente elétrica para cá e para cá, que vai ser os átrios. Então, ele foi acionado, ele mandou, os átrios contraíram. A corrente elétrica chega aqui no nó do átrio ventricular e o nó do átrio ventricular segura um pouco. Quando o átrio relaxar, o nó do átrio ventricular vai mandar pelo feixe de His e o feixe de His na sua rama direita e na sua rama esquerda vão ser acionados e os ventrículos vão ser contraídos também, tá? Então, por isso que acontece, tá? Por essa razão, nessa ordem, né? Pra gente ter uma ideia. Bom, falando agora do ponto de vista. O eletrocardiograma ele vai ter diversos pontos de vista, né? Pontos de vista de forma geral. Então, como eu falei, o resultado do eletrocardiograma, do desenho, vai depender muito de qual ponto de vista a gente está vendo, né? Como eu falei, se a gente colocar um eletrocardiograma na parte esquerda e colocar um eletrocardiograma na parte direita, eles vão ter resultados diferentes, tá? E aí a gente tem algumas nomenclaturas, né? Que é o D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, nesse caso de V de frente, tá? No caso de V de cima, a gente tem o V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre eles agora, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu beber um pouco de água. Então, a gente vai ter, para olhar de frente o coração, a gente vai ter 6 derivações, tá? Que é o D1, o D2, o D3, o AVR, o AVF e o AVL, tá? Elas são pontos de vistas do eletrocardiograma que vão ver basicamente a frente do coração, tá?
Então são 6 derivações, que nem eu falei. E a gente vai conseguir ver o coração em vários ângulos, né? Porque a gente vai colocar cada um desses, o D1, D2, D3, AVR, AVF e AVL, em cada um em um lugar. Então a gente vai conseguir ver o coração de vários ângulos, por assim dizer. Tá? No caso do AVR, AVF e AVL, é necessário um aumento de carga, um aumento da voltagem. Então por isso que a gente tem o nome AV, AV e AV, que é o aumento da voltagem. Tá? A gente vai colocar as derivações normalmente nos pulsos e nos pés, tá? Então, o significado agora de cada um das linhas imaginárias. Eu vou mostrar também posteriormente, mas vou falar primeiro um pouco do significado. O D1, ele vai ser na parte horizontal do coração, então o coração está aqui, ele vai ver e vai passar por assim, ó, ele vai passar da esquerda para a direita, tá? De modo horizontal. O D2, ele vai olhar o coração da diagonal, tá? Da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá? O D3 ele vai olhar da diagonal do coração também, só que ao contrário, da direita para a esquerda, descendo, tá? O AVL vai ser diagonal, só que do coração, saindo do coração para o ombro esquerdo. O AVR da diagonal do coração, saindo do coração para o ombro direito. E o AVF saindo do coração para o pé. Por isso que a gente tem L, que é de left, R, que é de right, e F, que é de foot. Então, eu vou falar um pouco dos Ds, então, os D1, D2 e D3. Bom, vamos fingir que esse aqui é o coração, tá? Esse aqui vai ser o D1, então a gente vai ter o eletrocardiograma vendo de lá para cá, nessa região aqui. O D2, da diagonal da parte direita do paciente à esquerda, então o D2. E o D3 ao contrário, da parte direita do coração, da parte da esquerda do paciente até a direita, de modo diagonal também. Normalmente, aqueles eletrocardiogramas que a gente vê, bonitinho tal, com uma padronização, a gente vê como o D2, tá? A gente vê o D2, que eu vou explicar posteriormente também na parte da etapa 5. Então, mostrando aqui um pouco do AVR, AVL e AVF. Então, o AVR é do coração até a parte do ombro direito, o AVL é do coração até o ombro da parte esquerda, o AVF é do coração até a parte do pé. Então, aí vai ficar assim mais ou menos, tá? E o coração ele tá assim, no meio. Então, qual que vai ser Então, pensando um pouco das derivações, quais derivações que vão dar positivo? Vai ser o D1, o D2 e o AVF. Então, o coração, que nem eu falei, a corrente elétrica vem da parte direita até a esquerda, a parte superior para baixo, tá? Então, qual que vai ser positivo? Vai ser o D2, o D1 e o AVF, tá? O AVL e o AVR, eles vão dar negativos, porque como a corrente está vindo assim, então vai dar negativo e vai dar negativo aqui também, tá? No caso que vai dar zero, que não vai dar neutro, vai ser o D3, tá? O D3 ele vai dar neutro porque ele tá, tipo, mais ou menos ao contrário, né? Então, a corrente elétrica está vindo em outra direção, só que está indo para baixo. Então, por isso que vai ficar aqui, vai ficar neutro. Então, positivos D1, D2 e AVF, negativos AVR e AVL, e derivações que vão dar neutro e D3, tá? No caso de um infarto agudo do miocárdio na parede inferior, a gente vai ter mudança do D2, D3 e AVF. Então, D2, D3 e AVF, já que a gente está falando da parede inferior, né? Então, a gente vai ver a parte inferior do coração, tá? Bom, o 4, a etapa 4, a gente vai ser olhando de cima, tá? Vai ser as derivações olhando de cima. Falei olhando de frente, né? E a gente vai ter o V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? A V1 vai dar negativo, V2 vai dar pouco negativo, V3 vai dar neutro, V4 positivo, V5 positivo e V6 pouco positivo, tá? Não vou falar muito sobre, tá? Dessa parte olhando das derivações pré-cordiais, que eu vou fazer um vídeo especialmente sobre eles, tá? Então, quais são as áreas de verificar o coração, então? Se a gente quiser ver a parede inferior do coração, a gente vai ver D2, D3 e AVF. AVF,
D2 e D3. A gente vai ver a parte inferior do coração, tá? Se a gente quiser ver a parede lateral baixa, a gente vai ver o V5 e o V6, que eu não coloquei, né? Se quiser ver a parede lateral alta, a gente vai ver o D1 e o AVL. Então, o AVL e o D1. E é isso, basicamente, tá? É isso, basicamente. Então, o septal a gente vai ver pelo V1 e V2, o anterior a gente vai ver pelo V3 e V4. Não vou falar muito, que nem eu vou fazer um vídeo especialmente sobre esses, tá? Pra dar uma maior intensidade aí, pro vídeo não ficar tão longo também, né? E agora, falando sobre o eletrocardiograma propriamente dito, tá? O eletrocardiograma, ele é feito pelo P, ele é composto pela onda P, o espaço PR, onda negativa Q, onda positiva R, onda negativa S e onda positiva T, além também do espaço ST, tá? Então vamos lá, o que significa o P? Vai ser a despolarização dos átomos. Então vamos lá, o coração normalmente ele é polarizado. Quando a gente tem a despolarização, a gente vai ter a passagem do impulso nervoso, basicamente, tá? Aqui a gente vai estar vendo o D2, olhando pela visão T2, olhando por aqui, tá? Vamos lá. O onda P, essa onda P aqui, vai ser uma onda que vai significar a despolarização do átrio. Então, o átrio ele vai ficar positivo por um momento, tá? E esse intervalo aqui, PR, ele vai ser aquela parada, né? Aquela parada que os nodo átrio ventricular ele faz, tá? O Q, o R e o S, eles são a despolarização do ventrículo, tá? A despolarização do ventrículo. O segmento ST, que é esse aqui, ele vai ser uma pausa, tá? E o T, ele vai ser a repolarização do ventrículo. Então, o ventrículo ele vai se despolarizar, vai ficar um tempo contraído, que vai ser o segmento ST. Depois, quando ele repolarizar, ele vai surgir a onda T, tá? Então, a onda P, despolarização dos átrios. Primeiro o átrio direito, depois o átrio esquerdo. O intervalo PR, que vai ser o intervalo refratário do nó do átrio ventricular, que nem eu falei, que vai segurar a corrente um pouco para o sangue passar do átrio para o ventrículo. O complexo QRS, que vai ser a despolarização ventricular, que é a contração do ventrículo, né, que nem eu falei. Onde o Q é um pouco negativo, o R é muito positivo e o S é um pouco negativo. O segmento ST é um período refratário, que nem eu falei, né, é um período que vai dar um tempo. E o T é a repolarização dos ventrículos, tá? Onde os ventrículos vão relaxar, por assim dizer, tá? E a repolarização do átrio a gente não consegue ver, tá? Infelizmente, pelo eletrocardiograma. Então aqui a gente pode ver a onda P, ativação dos ventrículos, também conhecido como ativação dos átrios, perdão, também conhecido como despolarização dos átrios. Complexo QRS, que vai ser a ativação dos ventrículos, que nem eu falei, QRS. E a onda T, ele vai ser a repolarização, né? A repolarização do ventrículo. Tá? Então, o ventrículo vai repolarizar, ele vai relaxar um pouco. Tá? Aqui, como eu falei, a gente vai ter o segmento PR. Então, o segmento PR vai ser quando o nódo sinoatrial, o nódo átrio ventricular segurar um pouco, né? Onde o nódo sinoatrial segurar um pouco essa contração. E aqui vai ser um período refratário, tá? O período RT. ST, né? ST. Tá? Então, basicamente isso. Tá? Bem de boa aí também. Só uma introdução aí à cardiologia.